Estamos novamente na série de entrevistas do IDP sobre a Constituinte, aqui com o Vitor Marcel. E hoje o nosso entrevistado é o senador e governador Caiado. Nós gostaríamos de começar a dialogar com ele sobre como ele viu aquele processo constituinte que foi, em algum momento, muito conflagrado, tendo como pano de fundo a reforma agrária, a discussão sobre as grandes propriedades, e ele que teve um papel importante nessa discussão, que depois seria, nas eleições que se sucederam, em 89, seria candidato a presidente da República. Bom dia, governador. Bom dia, ministro. É um prazer enorme poder participar dessa entrevista e recuperar aí momentos importantes da vida política brasileira. E realmente a minha atuação tinha sido na vida profissional na área da saúde, e que realmente me especializei em cirurgia da coluna, e depois de muitos anos no Rio de Janeiro eu retornei a Goiás. Naquele momento de 1985, 86, nós vivíamos ali o início do governo do presidente Sarney, que havia ocupado a presidência em decorrência da morte do presidente Tancredo Neves. Mas aquele momento também era um momento de uma transição difícil e com muita instabilidade política. E o presidente Sarney não tinha uma base parlamentar e nenhuma estrutura capaz de poder se posicionar com muita independência. Com isso, nós vimos que houve ali uma definição de ministérios, e principalmente da presidência do INCRA, um sentimento muito forte de fazer com que o Estado se apoderasse da distribuição das terras no Brasil. Ou seja, o sentimento era de que, olha, essa maneira como está existindo, ela deve ser revista. E o presidente do INCRA, se não me engano, Nelson Ribeiro, ele criou um clima de muita insegurança no setor, que promoveu uma instabilidade, chegando a algumas invasões, situações mais delicadas, situações de maior agressividade das pessoas que identificavam propriedades que deviam ser invadidas. E, com isso, é lógico que eu sempre tive uma origem, nunca neguei isso, da minha origem rural e da minha família, desde a época em que chegamos no estado de Goiás. E, a partir daí, ministro, eu passei a estudar mais, a buscar, fazendo uma revisão bibliográfica dos países da ONU, onde haviam sido feita a reforma agrária. E lógico que não se chegava nunca a esse grau de violência e de situações de inquietação àqueles que estavam produzindo. Naquele momento, o setor passava por dois momentos muito delicados. Isso no período onde aí sim se propôs a Constituinte, a redação da nova Constituição no Brasil, é momento em que as entidades de classe elas se sentiam muito engessadas e não podiam, de uma certa maneira, se posicionarem do ponto de vista político, porque eram concessões ou autorizações dadas pelo governo. Então, elas se sentiam inibidas. Momento em que nós criamos um movimento ruralista no país, chamado União Democrática Ruralista, que passou a mostrar que o momento em que aquelas entidades que promoviam as invasões não tinham clareza de onde recebiam o dinheiro, e nós nunca conseguimos quebrar o sigilo bancário das entidades e nem tê-las como uma entidade constituída com diretoria e com responsabilidade
da estatutária, nós realmente criamos uma entidade e demos a ela uma versão bem clara, transparente, já que ela era mantida pelos próprios produtores que faziam leilões de gado, de soja, de milho, enfim, de tudo aquilo que produziam. Isso aí deu a nós uma condição de prepararmos um setor que realmente era totalmente avesso à prática política, de nós estruturarmos aquilo, que foi algo que eu sempre acreditei muito, até porque, tendo a oportunidade de viver um período da minha formação médica na França, eu vi o quanto os setores, principalmente o setor da agropecuária, se estabelecia dentro da Assembleia Nacional Francesa e definia matérias relevantes ali para serem votadas e também serem ouvidos. E com aquele sentimento, e realmente eu continuei um número de amigos, de pessoas, de cabeças pensantes, para que nós avançássemos num debate para mostrar a realidade, que não se precisava do governo se apoderar das terras do Brasil para transformá-las amanhã em quinhões que deveriam ser distribuídos a A, B ou C, já que a agropecuária é mais uma vocação também, não adianta querer colocar alguém que não tenha esse sentimento no campo. Mas, querendo ou não, esse processo se acirrou muito neste período de 1986. Aí nós tivemos a eleição da bancada constituinte, momento em que eu presidi o movimento ruralista e atuamos fortemente nos estados, em todo o país, montando uma política de conscientização do produtor rural em relação a entrar no processo político, a debater política, a não ser demonizado naquela figura que até a época teve uma novela que era o senhorzinho Malta, que ele girava um relógio de ouro assim no pulso, como se fosse o perfil do produtor rural. Então, era importante que nós pudéssemos demonstrar que o produtor rural podia, dentro das características do Brasil e dentro daquilo que realmente nós temos como riqueza, a agricultura brasileira e a pecuária poderiam ser competitivas internacionalmente. Se eu tenho uma ideia, em 1986, nós estávamos em torno aí de mais ou menos 56, 58 milhões de toneladas de grãos. Em 1989, nós chegamos em torno de mais ou menos 70 milhões de toneladas de grãos. Naquela época, nós importávamos quase tudo, tá certo? Nós éramos importadores de arroz, nós éramos importadores de milho, nós éramos importadores de leite, nós éramos importadores da maioria aí dos nossos produtos. Bom, aquele momento era um momento em que existia esse sentimento também da pouca eficiência. Por quê? Vinha de um sistema de financiamento do setor que impunha também uma dificuldade enorme. Então, nós enfrentávamos duas situações. Era uma situação da insegurança no campo, do direito à propriedade, e a outra, os financiamentos, que naquela época todos diziam eram aquelas sopinhas de letras, e como tal, aquilo o cidadão financiava um trator, já passava a dever 10, 15, 20 tratores, trouxe então um endividamento rural enorme e criando uma desestabilização também de vários produtores, e, enfim, um clima de desânimo. Naquele momento, nós conseguimos, no Congresso Nacional, acredito que uma vitória inédita, já que foi um debate acirrado, mas prevaleceu a vontade dos constituintes, garantindo o direito de propriedade às terras produtivas. Nisso aí tem uma passagem interessante. Eu gostaria que ficasse marcado aqui nessa entrevista. Todo cidadão que se colocava para tentar explicar a reforma agrária, mas que dizia, olha, nós podemos achar uma saída, já era rotulado de ação. Você é contra a reforma agrária. Então, você, de início, já tomava pelo peito aquele rótulo, aquela pecha de que você era contra. E momento importante onde eu tive a oportunidade, minha mulher baiana, e aquela época em que eu a conheci,
Eu tive a oportunidade de estar em Salvador e vi lá uma campanha, tá certo, de um candidato a prefeito, onde o marketing dele era extremamente interessante. E aí eu procurei saber quem era o maqueteiro dele ali à época. Naquele momento, me disseram que era o Nizam Anais. Não sabia nada. Procurei o Nizam, tá certo? E aí o Nizam me contando depois, poxa, Caiado, aquela imagem que você tinha nacionalmente, que as pessoas achavam que você era uma pessoa truculenta e que é a pessoa que amanhã podia realmente levar a discussão para o lado mais do confronto e tal. Até minha mãe ficou preocupada e não sei o quê. Aí eu procurei para que nós pudéssemos mostrar que se pode fazer uma reforma agrária sem ter esse grau de violência e também, ao mesmo tempo, buscando alternativa para o setor poder produzir. E naquela hora, ele, com a capacidade criativa que ele sempre teve, ele disse, olha, não adianta vocês tentarem ir por aqui, que isso aí já tem um rótulo e vai ser difícil vocês convencerem. O que vocês têm que demonstrar é aquilo que vocês querem, vocês não estão sabendo interpretar o que vocês desejam. Ou seja, vocês são defensores de terras que estão produzindo, terras que estão cumprindo a função social. Então, daí o momento em que nós conseguimos também mostrar que não era a tese de defender quem fazia grilagem, quem fazia invasão de terra, mas defender quem realmente era vocacionado e que tinha o intuito de, cada vez mais, contribuir para o Brasil ser amanhã autossuficiente e exportador de grãos e ter também uma linha de crédito que fosse compatível com a atividade, já que o mundo todo subsidiava fortemente o setor. Bom, com aquilo, nós conseguimos, num trabalho, desde as comissões de sistematização, né, ministro? E ali eu acompanhava diariamente, quase, ali com muita frequência no Congresso Nacional, mas do lado de fora, lógico, porque não fui eleito constituinte, mas atuava diretamente junto ali aos nossos colegas parlamentares que estavam ali naquela discussão em relação a este ponto, que foi um dos mais polêmicos ali. Lógico que tiveram outros, mas esse foi um dos mais polêmicos que teve na Constituinte de 88, promulgada em 88. E nós conseguimos essa vitória, ficando ali bem definido na Constituição brasileira, o direito, a garantia, a segurança jurídica constitucional da terra produtiva que cumpria ali as suas funções sociais. Mas é lógico que em 1990, nós teríamos ali a eleição para deputados federais e nós precisávamos de ter aquela definição de como regulamentar todos esses detalhes aí, essas normas constitucionais deveriam ser normatizadas, como foram, por leis complementares e todos os decretos, enfim, tudo isso. Eu realmente, aí naquele momento, eu antecipei um pouco antes da eleição de 90, que foi a eleição de 89, como o senhor colocou aí, ministro. Naquela época eu era o mais jovem candidato, eu tinha 39 anos de idade, e ao comunicar ao meu pai que eu seria candidato a presidente da República, meu pai, com a experiência de vida, e minha família sempre foi uma família política, disse, meu filho, quero lhe desaconselhar a ser candidato, não é assim que você deve começar a sua carreira política. Vá gradualmente até você poder ter condições amanhã de ser um candidato. Afinal de contas, você não tem nenhum fio de cabelo branco, você não sabe realmente aquilo que é necessário em termos de experiência para um presidente ter que decidir e ter que enfrentar nos momentos mais delicados, principalmente agora, onde nós estamos num processo democrático, instalar-se a primeiro governo pós esse período de regime militar. Então, isso tudo não é o momento. Mas, naquela idade, sempre tem uma dose maior de ousadia. Eu disse, meu pai, eu não sou de deixar
de cumprir as determinações do senhor, eu queria que o senhor entendesse que eu estou com vontade, eu quero ir para esse debate. Enfim, foi um momento importante da vida, onde eu tive a oportunidade ali nós éramos 22 pré-candidatos, e tivemos debates. A TV Bandeirantes, eu faço aqui referência a ela, foi a que realmente mais deu esse espaço. Naquela época não tinha, assim, esses maqueteiros assim, com muita capacidade de formular campanhas, como se tem hoje. Era mais no improviso mesmo, mas eram debates interessantes. Tive a oportunidade de debater ali com vários pré-candidatos, e a TV Bandeirantes saiu à frente, onde quase que de 15 em 15 dias tinha-se um debate, e era muito efervescente aquilo ali, mas sempre produtivo para a política nacional. Bom, com isso, ministro, nós fomos para... Lógico, eu perdi a eleição, foi um momento em que o Collor ganhou a eleição no segundo turno. Em 1990, eu saí candidato a deputado federal e assumi a Câmara dos Deputados, que também ainda estava naquela efervescência de regulamentação, normatização das normas constitucionais, mas a minha primeira ação, me lembro bem, foi de buscar uma atualização das dívidas dos produtores. Naquele momento, nós montamos uma CPI do endividamento rural. Quem presidiu? Jonas Pinheiro, senador, era do estado do Mato Grosso, e que foi um grande colega nosso, que lá esteve, para mostrar que o setor não dava conta com aquelas regras de correção monetária, de sobreviver, e nós buscávamos uma equivalência entre o que se propunha a produzir com o valor do insumo ou da máquina agrícola que nós ali estivéssemos adquirindo. Ou seja, a dívida compatível com ou balizada por saco de soja ou por saco de milho, para se ter uma referência para o setor poder sobreviver. A partir daí, ministro, o setor avançou muito. Mas só para o senhor ter uma ideia, vamos dizer que a maior produtividade que teve naquela época do governo Sarney, eu faço até referência ao ex-ministro, ex-governador, ex-senador Iris Rezende, ele era ministro da Agricultura, foi exatamente aquela época onde o Brasil teve 70 milhões de toneladas de grãos. Festejou-se aquilo, até em anos seguintes já teve uma queda, mas hoje, para eu ter uma ideia, nós chegamos agora em previsão de 315 milhões de toneladas de grãos. Então, veja, quase 5 vezes aquilo que nós produzíamos pode-se dizer, em 1999, tá certo? 2000. Então, é algo assim impressionante. Nenhum país no mundo conseguiu tamanha capacidade de produção e de produtividade como o Brasil conseguiu. Lógico, nós temos que render homenagens aí a Alisson Paulinelli, render homenagens à nossa Emater, à Embrapa, estruturas que, na base da pesquisa, o produtor rural incorporou tecnologia, pesquisa que tem de mais moderno, e fez com que nós dessemos conta de chegar a esse ponto. Então, Miriam, foi um momento desafiador, que nós atravessamos esse período de muita instabilidade, tá certo? Conseguimos ter vitórias, todas elas no campo democrático, dentro do plenário, tá certo? Do Congresso Nacional, tá certo? Nada que não fosse ali dentro de um debate do resultado do painel, e fomos avançando, e hoje passa a ser um setor de extrema importância para o país, ou talvez a mais importante hoje, para a balança comercial e para o equilíbrio do nosso Brasil hoje. É esse setor o qual, em 1986, quando nós iniciamos essa luta, era um patinho feio, e hoje é o realce mundial da capacidade do Brasil em ser competitivo internacionalmente. Então, as expectativas para
concretizar essas novas diretrizes, eu quero dizer ao senhor que elas, modéstia à parte, elas já foram já consolidadas, já bem definidas, e eu tive a oportunidade de participar de um debate há poucos dias como convidado na Câmara dos Deputados, em que eu fiz referência a isso. Falei, olha, nós não podemos retroagir mais a 1985. Esse assunto de reforma agrária tem a maneira como deve ser feita, quais são os critérios, e não podemos mais retroagir com invasões, com tentativas de querer definir quem é que vai decidir que propriedade deve invadir. Isso cabe ao Poder Executivo, cabe ao Poder Judiciário julgar, definir, ali indenizar e fazer a reforma agrária. Então, ministro, eu acho que é uma fase que, se Deus quiser, ela não será mais palco de grandes distorções, e nós buscaremos aí, diante até da atual fala do senhor presidente, de que realmente o Estado vai se ocupar, o governo federal vai se ocupar de fazer os assentamentos, e que realmente não precisa de ninguém querer se arvorar de definir aonde deve ser invadido ou desapropriado. Isso, de uma certa maneira, vem tranquilizando o setor. Então, em relação a esse ponto, me desculpa ter sido um pouco prolixo, mas, afinal de contas, me deu tempo de resgatar alguns fatos que foram importantes neste momento da minha vida, onde eu comecei o movimento ruralista com 35 anos de idade, cheguei à candidatura a presidente com 39, depois, com 40 anos, aí sim eu já havia sido eleito deputado federal, e foi aí a continuidade dos meus mandatos. Obrigado, Vitor. Obrigado, ministro. Bom dia mais uma vez, governador Caiado. Uma grande satisfação estar com o senhor, uma grande honra poder ouvi-lo nesta manhã. E, aproveitando o ensejo, uma das questões que nós trazemos, que foi muito debatida na Constituinte, foi sobre o nosso pacto federativo. Nós tivemos, na história constitucional brasileira, diferentes momentos de maior centralização ou descentralização de competências, de recursos orçamentários na União ou nos estados e municípios. Eu não sei se o senhor se recorda do debate a essa época, a expectativa que se tinha com a nova Constituição de um grau maior de descentralização para estados e municípios. E também, na sua visão, desses 35 anos de vigência, qual que é o estado atual do nosso pacto federativo, na sua visão? Quais são os aprimoramentos, os pontos a serem corrigidos, para que a gente possa ter um equilíbrio melhor entre as unidades federativas? Bom, Vitor, realmente é um tema que ainda deixa a desejar, né? Aquela máxima de menos Brasília, tá certo? E mais apoio aos estados e municípios, aos entes federados, isso ainda tem uma distância enorme. Essa é uma realidade. Até porque você há de convir que, com esse tamanho continental que é o Brasil, com culturas próprias em cada uma das regiões e também vocações as mais diferentes em cada uma das áreas, isto também não deixa de ser um complicador. Também nós não podemos apenas demonizar a figura da União em relação aos entes federados, mas também precisamos de ter um avanço nesta parceria de governança para que seja dada capacidade criativa de cada gestor que coordena cada ente federado poder ali mostrar a sua capacidade, o quanto ele pode, com respeito ao dinheiro público, poder fazer transformações substantivas. Falo isso porque é lógico que, quando nós fazemos assim um balanço de quais os estados que mais repassam para a União e o quanto ele recebe de volta, Goiás está entre eles. Mas eu sei muito bem que uma federação, ela existe, tá certo? Um tratamento que busque ali
dar atenção a outras regiões ou outros estados que não têm a mesma capacidade de arrecadação como a maioria dos estados brasileiros. Então, eu vejo que a distribuição ela tem que ser no sentido também de estender aos municípios e estados mais carentes o apoio, como a Constituição teve ali a sensibilidade de criar os fundos constitucionais para que pudesse, única e exclusivamente com o objetivo do FCO, Centro-Oeste, FNO, o Norte, e o FNE, o Nordeste, poder fazer que uma parcela do IPI, do Imposto de Renda, ele fosse utilizado para que houvesse um investimento para que esses estados e essas regiões pudessem ter infraestrutura e, ao mesmo tempo, uma capacidade competitiva com os estados que já tinham uma logística instalada, já tinham um processo muito mais avançado de industrialização, com benefícios, às vezes, por estar ali no litoral. Então, essa região do Brasil precisava de ser alavancada por esses fundos constitucionais. Onde ele foi bem usado, você nota o resultado foi, assim, um crescimento exponencial. Agora, onde muitas vezes ele não foi bem utilizado, você não teve esse mesmo resultado. Mas aí não é criminalizar o fundo constitucional. É que, infelizmente, às vezes, a gestão dele ficou concentrada em alguns repasses vultuosos a poucas pessoas ou indústrias e não surtiu o efeito que deveria surtir. Em relação a outros problemas, aí sim, nós estamos discutindo até agora na reforma tributária. A matéria é polêmica, mas não vamos discutir esse assunto aqui. Mas o que é que existe hoje? A arrecadação toda hoje, vamos dizer, 2 trilhões e 400 bilhões hoje, que o Brasil arrecada. 1 bilhão e 400, 1 trilhão e 400 é a arrecadação do governo federal. Então, menos de 1 trilhão é a arrecadação dos estados e municípios. Então, existe um custo Brasil que também está sendo motivado por um excesso de contribuições, cobranças, alíquotas, tá certo? Que sai daquela base de cálculo de repasse ao FPE e ao FPM, ou seja, o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, e fica concentrado na União. E eu tenho uma preocupação em relação a não ter uma distribuição melhor para estados e municípios, porque me preocupa muito isso aí talvez por um problema de ter lido várias situações onde a concentração do poder nunca deu certo, daí a tese francesa de compartilhar o poder nas esferas aí do poder judiciário, do legislativo e do executivo, acabou prevalecendo. Como também o concentrar a arrecadação, certo? Ele é muito perigoso. Isso aí dá um sentimento de muita autonomia e, algumas vezes, as pessoas até buscando explicações para o fato que fez, lógico, teriam vários outros fatores, mas um dos fatores também, e aí o nosso ministro é professor na área, eu vou me atrever a dizer aqui mais meias informações que foram repassadas de alguns estudos que foram feitos, é que realmente a Alemanha, ao se concentrar a arrecadação na mão do governo central, realmente deu
também uma certa ali capacidade de investir, tá certo, sobre outras regiões do mundo e propor uma segunda guerra, já que ele se sentia apoderado ali da arrecadação e quase que do monopólio todo ali de um país forte, como sempre foi a Alemanha. E que, em reuniões com o parlamento alemão, eles são um pouco refratários a conversar o assunto, mas eles realmente insistem muito de que quanto mais se compartilha, quanto mais você tem uma distribuição. Agora, é lógico, uma distribuição que se tenha um bom uso do dinheiro público, não é? E não escândalos sucessivos, como muitas vezes nós assistimos. Mas isso desenvolve mais o país e dá melhor alternativa para os desenvolvimentos regionais e um comparativo e um debate salutar entre o melhor gestor de uma cidade em comparação a outra. Isso força também com que haja uma melhoria também no quadro da formação política, de não ser apenas fazer política no sentido de conversa, mas de fazer política no sentido de gestão e dar resultado para a população que está ali sobre o comando daquele sistema do município ou do Estado. Então, eu vejo ainda com muita precariedade. Eu vejo que o custo do Brasil ele é muito mais por tributações que são inadmissíveis, né? Por exemplo, você jogar PIS e COFINS em cima do ICMS, então já é uma carga absurda. Tantas alíquotas que nós temos aí criadas para que não sejam repartidas. Não é? Então, são essas manobras que eu acho que a União, o Congresso não avançou numa reforma administrativa para também ver o custo que é a máquina para o cidadão comum hoje que paga imposto e, ao mesmo tempo, aos municípios e estados, eles hoje deixam a desejar em termos de arrecadação e de repasse por parte do governo federal. Então, isso eu acho que está muito bem levantado por todas as estatísticas, tá certo? Que nós, estados, mesmo com as limitações que nós temos, nós somos mais financiadores da União do que realmente o retorno do dinheiro que nós repassamos ao ente, à União. Essa é a minha constatação aqui agora, como não só como governador, desculpa, como deputado, como senador e agora como governador, eu posso constatar isso. Apesar, e quero complementar aqui para terminar, estados como o Brasil, estados como Goiás, quando bem administrados, Vitor, é impressionante a capacidade de recuperação do Estado. Isso eu falo publicamente, a dificuldade com que eu recebi o Estado de Goiás, endividado, Capag C, indo para Capag D, folhas de servidores atrasados de ano anterior à minha posse, e tudo isso, tá certo? Algo que, com a discussão um pouco lenta junto ao Executivo, naquele momento, recorri ao Poder Judiciário e essa intermediação feita aí, e quem relatou foi o nosso querido ministro Gilmar Mendes, deu a Goiás a oportunidade de ser o primeiro estado. Lógico, o Rio de Janeiro foi o primeiro, mas já estava num processo aí bem complicado. Teve a oportunidade de ser Goiás ali, de um debate feito sobre ali, o comando do gabinete do ministro Gilmar Mendes, onde reuniu ministérios da economia à época, a União, a Fazenda, o Tesouro, enfim, todas essas áreas do governo, o Estado de Goiás, e nós tivemos aí uma renegociação da dívida. Veja bem,
Hoje, no final de 4 anos de governo, nós temos hoje um Estado com todo pago em dia, um caixa de 9 bilhões e 200 milhões de reais, e se não fosse aquela lei complementar, isso é que é o outro grande problema, a 192 e 194 de 2022, que retirou dos estados a capacidade de arrecadação sobre combustíveis, energia e telecomunicações, fez com que o estado como Goiás tivesse uma queda de 39%. Se não fosse isso, em 2026, Goiás já estaria pronto para sair do regime de recuperação fiscal e andar pelas suas próprias pernas. Então, veja a capacidade de recuperação dos estados e do Brasil. Essa é uma realidade que nenhum outro país tem, como nós temos nessa fase de crescimento. Por exemplo, Goiás cresceu 6,6% no ano passado, enquanto o Brasil cresceu 2,9%. Então, isso mostra o quanto que as boas políticas implantadas, elas dão retorno e capacidade do Estado ir avançando e caminhando pelas suas próprias pernas. A legislação precisa de ser melhorada, sim, eu acho que esse é um fato. Eu acho que a reforma tributária devia pensar muito na simplificação das normas tributárias no país. Entendo que é um emaranhado e uma fragmentação enorme a legislação tributária, é algo extremamente complexo, mas me preocupa muito, tá certo? Copiar um modelo de países que não têm as características e nem a extensão territorial do Brasil, sem que haja uma transição mais lenta na simplificação do atual modelo para chegarmos a que seria aí, vamos dizer, o IVA, que seria a arrecadação aí no consumo, em que os estados, por exemplo, como Goiás, Mato Grosso, Norte, Pará e Tocantins e outros que estão ainda numa fase de avanço, eles serão muito engessados e teremos muita dificuldade em poder atender essa capacidade de crescimento do estado de Goiás. Então, eu diria, resumidamente, olha, precisamos sim de rever essa concentração na União. Eu acho que não faz bem. Reconheço que as gestões municipais e estaduais muitas vezes deixam muito a desejar pelo uso indevido do dinheiro público, tá certo? A lei de responsabilidade fiscal, ela deveria ser mais austera, não só em punir o Estado, quando o governante pratica ilícitos, é o Estado que fica bloqueado, e o governante se beneficia aí de um benefício da legislação brasileira de conseguir prorrogar o seu julgamento por 20, 30 anos e, como tal, o Estado fica engessado e quem praticou, tá certo, o ilícito, amanhã consegue ainda prorrogar o julgamento e dar um sentimento de que valeu a pena usar o dinheiro público para reeleições, para objetivos escusos, tá certo? Não republicanos. Então, eu vejo que é um processo educacional, mas, em tudo, o Sérgio convém que nós estamos melhorando, o Brasil vai passo a passo, ele vai se consolidando o processo democrático, vai melhorando na reforma política, vai melhorando na reforma tributária. Amanhã nós vamos avançar na reforma administrativa e demos um passo significativo também na reforma trabalhista. O governador, o senhor falou dessa sua experiência nos anos 86, 88, 90 e do quadro que tínhamos saindo ali do processo constituinte. E também trouxe aí números expressivos do crescimento do agronegócio, sobretudo,
na produção agrícola nesse período. E multiplicado talvez hoje por 5 ou por 6. O que mudou no Brasil? O senhor olha, o senhor que foi um ator importante naquele momento de transição, o que nós podemos apontar de positivo e negativo nesse contexto de evolução, uma vez que a gente está fazendo um pouco o balanço dos 35 anos da Constituição de 88? Bom, primeiro, ministro, nós temos que aplaudir a coragem, tá certo? Daqueles que propuseram e levaram adiante a instalação de uma Constituinte. Acho que todos nós aí temos que render homenagem, tem as distorções para cá ou para lá, à liderança de Ulisses Guimarães. Acho que ele foi um homem que, com seu perfil, a sua liderança dentro do parlamento brasileiro, ele conseguiu fazer com que o Congresso Nacional se debruçasse e realmente ali promulgasse uma Constituição. É lógico que todos nós ouvimos todos os dias, olha, é muito extensa, talvez podia ser apenas uma Constituição de princípios, ela às vezes desce a detalhes de leis complementares. Outro ponto, e aí sim eu acho que devemos ter um pouco mais de cerimônia ao tratarmos a Constituição brasileira e não cada vez mais nós vulgarizarmos a tramitação de propostas de emendas à Constituição. Acho que isso é muito ruim, ministro. Acho que nós temos hoje já transitando no Congresso, eu não estou bem atualizado, mas na minha época eram mais de 1.700 propostas de emendas à Constituição. Então, acho que isso tudo cria uma certa insegurança também a todos, já que modificações elas podem até ser feitas, mas eu acho que tem que ser não naquele ímpeto do momento, mas dentro de um processo de melhor análise, com mais responsabilidade, diria assim, tá certo? Agora, num resultado de 35 anos, nós temos que entender que foi ela que deu a nós essa condição de chegarmos aonde nós chegamos agora. Olha, ela pode sofrer críticas, como todos nós podemos mas ela foi o norte, ela foi a referência, ela foi a bússola para dizer, olha, o caminho é este. Não é? E como ao Supremo, dá em momentos também de insegurança em termos de como deve ser interpretada a Constituição, o Supremo soube dizer, olha, o rumo é este, o norte é este, os limites são estes. Então, eu analiso como sendo fundamental. Não é que, olha, é ideal. O ideal, não sei dizer, isso é dentro da análise ou na ótica de cada um. Mas foi, para mim, fundamental, apesar de que o Brasil tem aí uma frequência relativamente, se não me engano, até maior do que outros países em constituintes e novos textos constitucionais, mas eu acredito que isso aí veio para ficar e que nós estamos cada vez mais lapidando a atual Constituição brasileira e dando mais facilidade para que, dentro das normas constitucionais, possamos legislar na Câmara e no Senado e indo melhorando aqueles pontos que ainda são entraves para que o Brasil possa ser competitivo em outras áreas com países outros que não têm um regime democrático, mas que são hoje referência em crescimento e na expansão também na área
tecnológica, de pesquisa e de avanço científico, tá certo? É isso que eu acho que é o grande empecilho para ver ainda o Brasil crescer, a falta de responsabilidade em assumir aí um papel determinante na educação das crianças e jovens do Brasil. Há poucos dias eu debatia com o deputado Aguinaldo, que é o relator da reforma tributária, e realmente, de uma certa maneira, fazendo críticas ao ICMS e também ao ISS, mas eu disse, olha, e aí citava o caso da Índia, que realmente estava crescendo e que estava atingindo patamares, quando eu havia dito que não é porque se instala o IVA que o país cresce, até porque não tem essa referência no mundo, dentro de uma revisão que eu fiz. Não é porque se tem esse sistema que ele cresceu, o país cresceu. Mas o país cresce quando o governo tem uma política muito focada em fazer com que uma criança tenha uma educação de qualidade e que essas pessoas possam amanhã cursar até em outros países também e que voltem para que possam avançar nessa área de disputa, de cabeças pensantes capazes de avançar na área de pesquisa, de sofisticar a nossa indústria, ser competitivo. Porque se a agricultura chegou na posição que chegou, não foi só porque o nosso solo e o nosso período de chuva é mais ou menos bem controlado. Não foi isso. Foi a ciência que fez com que nós desenvolvêssemos ali toda uma política agrícola capaz de atender às necessidades de acordo com as condições climáticas. Foi cada grão de soja, cada grão de milho que está embutido ali. O que tem de mais novo em termos de inovação hoje, científica, no mundo hoje, é incrustado ali naquela semente para que ela possa ter maior produtividade. Então, o que eu acho é que, se a Índia hoje passou a ser uma referência, é porque os indianos foram para a Europa, foram para os Estados Unidos, copiar o que tinha de melhor, aprender o que tinha de melhor e desenvolver também. Agora, não adianta nós criarmos aí uma geração onde 70% das nossas crianças no segundo ano do ensino fundamental não sabem ler. Então, quer dizer, a diferença nossa é enorme. Eu fui convidado para estar em Oxford, onde alguns ministros de alguns países, principalmente asiáticos, foram lá dar palestra na área da educação. Um ex-ministro da Educação da Coreia do Sul disse, olha, é difícil, porque o Brasil é uma das piores notas em matemática. Tá certo? Na Coreia do Sul, nossas crianças já estão discutindo nos colégios a inteligência artificial, algoritmos. Então, quer dizer, é uma diferença muito grande. Então, eu acho que essa situação é que inibe hoje o Brasil de ser mais competitivo em outras áreas. Eu vejo esse o lado da educação que eu tenho me preocupado muito, tenho focado aqui para que realmente a gente possa ter aqui uma geração que daqui a 10 anos mostre um pouco a diferença em termos de qualidade e de perspectiva para esses jovens goianos. Vitor, teria mais alguma consideração? E nós tivemos mais alguns poucos minutos, governador e ministro. Uma questão complexa, mas que nós temos muita curiosidade de ouvir o senhor. Na sua experiência como parlamentar, como deputado federal, como senador, agora como governador, na sua experiência acompanhar o debate constituinte 87, 88, muito se discutiu lá sobre o nosso sistema de governo, né? O presidencialismo, o parlamentarismo. E o senhor participou ativamente em 2 processos de julgamento de crime de responsabilidade contra a presidente da República. Então, eu gostaria, se houver tempo e disponibilidade do senhor,
para saber da sua visão de como a nossa Constituição Federal estabeleceu a relação harmoniosa ou menos harmoniosa entre executivo e legislativo, e como é que o senhor hoje avalia na prática essa relação. Seria muito interessante ouvir o senhor a esse respeito. Bom, esse aí é um assunto impressionante. Naquela época, eu me lembro bem que Luiz Eduardo era líder do partido e nós fizemos ali um grupo. Nós éramos defensores do parlamentarismo. E o velho ACM era presidencialista. Então, mas nós ali tínhamos essa ideia de que talvez a gente pudesse buscar esse sentimento no partido de alavancar esse novo regime de governo que fosse algo que a Constituição também já havia, com as medidas provisórias, criado algumas situações que ampliava mais ao parlamento ali a discussão das decisões da presidência. Mas, enfim, eu certa vez ouvindo o Marco Maciel, ele me disse o seguinte: olha, meu filho, é importante que você saiba que o brasileiro tem uma cultura de poder identificar quem é o líder. O parlamentarismo fica para ele como se fosse algo assim difuso. Ele não saberia dizer especificamente, olha, essa situação, esse aqui que eu devo cobrar dele, é esse que tem que responder aqui pelo que ele tem feito. Então, dificilmente o parlamentarismo vai ser aprovado em qualquer plebiscito que seja feito no Brasil, porque essa é a cultura nossa. Bom, e realmente, naquele momento, eu achava que não, que nós podíamos avançar, mas deu no que deu. O que ocorre hoje? Eu vejo com muita preocupação o nosso sistema. Quando eu cheguei ao governo, eu tive apoio de 14 prefeitos e 246 prefeitos. Eu tinha, numa bancada de 41 deputados estaduais, eu tinha 10 deputados estaduais. Eu não tinha maioria para aprovar nada, nem lei ordinária. Bom, eu acho que o Congresso amadurece bastante a gente e nós aprendemos muito cedo que quando você está na Câmara dos Deputados, você é 1/513 avos. Quando você está no Senado, você é 1/81 avos. Ou seja, você precisa construir maioria. Diante de uma situação como aquela, o Sérgio Convic, quando cheguei ao governo, muitas dificuldades, já começava a dizer, olha, o governador Caiado não chega ao final do ano. Antes do final, nós vamos caçá-lo. Veja bem a situação em que eu fui eleito no primeiro turno. Veja a insegurança que eu passei a viver nos meus primeiros 10 meses de governo. Bom, e aí é que eu quero dizer que a experiência, já que eu sempre vivi no Congresso Nacional, eu falei, bom, eu tenho que tentar buscar criar maioria. É algo que eu até aconselho aos meus colegas que chegam ao Executivo pela primeira vez. Tá certo? Chamei o presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia Legislativa, ali o Procurador-Geral de Justiça, falando pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado de Goiás e dos municípios, e definimos, toda semana, nós ali decidiríamos o que nós tínhamos que fazer. Porque não adianta mais você querer hoje, na realidade atual, você querer achar que você governa sozinho. O Congresso avançou muito. O Congresso hoje é outro Congresso, muito diferente do que eu vivi. Na minha época, Vitor, um deputado, quando tinha ali uma emenda individual dele de 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, já era
Era um cidadão que, olha aí, tudo bem, então vamos comprar ali 10 tratorzinhos, vamos passar para o município. Mas nunca foi esse o foco do Congresso Nacional. Hoje em dia é uma outra realidade. Hoje em dia o presidente da República ele se elege dentro de um plano de governo, mas ele não tem condições de implantar o projeto que ele apresentou para a sociedade. Porque ele só tem direito àquilo que é o custeio. O que é discricionário, hoje, está 100% controlado pelo Congresso. Então, quer dizer, como é que você vai governar diante dessa situação? Ao não se ter maioria no Congresso Nacional, você fica fragilizado como presidente ou como governador nos estados, a todo momento vê essa ameaça. Olha, então vamos aí propor o impeachment, vamos propor a cassação do governante. É o momento que, do período de 1990 até 2018, eu fiquei no Congresso Nacional, é uma realidade, era uma. Agora, esses últimos anos, é outra realidade, é outro cenário. Então, eu vejo cada vez mais que nós não estamos aí nem num semipresidencialismo, nós não estamos aí nem num parlamentarismo, nós estamos num presidencialismo, mas ele é artificial. Ele não tem hoje as prerrogativas que deveria ter um presidente. Então, eu acho que as ferramentas deveriam ser garantidas a um governante para que o orçamento não ficasse amanhã em tamanha dependência naquilo que é o projeto de governo, ficar na dependência do Congresso se pode ou não ser implantado. Cabe ao Congresso fiscalizar a aplicação do orçamento, mas não definir a aplicação do orçamento. No sentido de que o que foi aprovado foi o projeto de governo do candidato ao cargo executivo. Não é o deputado federal e o senador que propõem um plano de governo para o seu estado ou para o seu país. Quem tem que levar em cartório e registrar o plano de governo dele é o candidato a governador, é o candidato a prefeito, é o candidato a presidente da República. Então, hoje, do ponto de vista de um regime presidencialista ou de um semipresidencialista ou parlamentarismo, nós, infelizmente, vivemos uma jabuticaba. Essa é a realidade. Hoje nós vivemos uma jabuticaba. Então, eu, por exemplo, para governar, eu aprendi muito cedo. Eu decido tudo com os presidentes dos poderes aqui sentados. Tudo bem, nós vamos estar juntos aqui, vamos. Então, a responsabilidade é de todos nós. Porque a qualquer um aqui que colocar um entrave, eu não consigo avançar. Eu não tenho mecanismo nem ferramentas capazes de poder avançar. Então, é algo que eu oriento muito os meus colegas que chegaram agora no primeiro mandato do Executivo, é que compartilhe cada vez mais a gestão para que ele possa realmente produzir resultado e que faça chegar melhorias junto à população. Do contrário, ele vai ficar envolvido em dificuldades de aprovação de matérias, dificuldades de... Você vê, tem colegas aí que não conseguiram ainda legislar nas Assembleias Legislativas para avançar para o regime de recuperação fiscal. Então, teve colegas que não conseguiu fazer a reforma previdenciária nos seus estados. Olha, isso tudo vai cada vez mais impedindo o Estado de poder avançar. Então, é importante que o governante tenha independência moral e intelectual e, ao mesmo tempo, tenha a capacidade de aglutinar os poderes e decidir, sabendo que a Constituição diz, olha, cada poder é independente, autônomo, tudo bem, não está interferindo na autonomia,
Mas nós estamos buscando um ponto de consenso, um ponto de concórdia para poder governar. Se nós não buscarmos isso, se nós formos para o enfrentamento, ninguém governa. Então, se tem algo que nos impõe cada vez mais aquilo que nós vivemos no parlamento, é para eu aprovar um projeto, eu tenho que construir maioria dentro da Câmara ou dentro do Senado. O que adianta eu propor um projeto e ele não ter amanhã maioria? O que adianta eu governar o Estado e não ter condições amanhã de implantar o programa de governo que eu apresentei para o povo? Então, este ponto, Vitor, eu concordo, essa pergunta sua é muito atual, me preocupa enormemente, tá certo? A situação de estabilidade de um governante. Eu citei o meu caso, pessoal, onde em 10 meses ameaçavam ali querer caçar o meu mandato. Entende? Quer dizer, hoje eu tenho uma ampla maioria na Assembleia Legislativa, eu tenho um amplo apoio dos prefeitos do estado de Goiás, construído desta maneira. Mas isso é algo que o sistema presidencialista, da maneira como nós estamos vivendo, tá certo? Com o Congresso tendo aí prerrogativas em termos da definição do gasto discricionário do orçamento, isso aí é muito preocupante, porque isso aí você tem a responsabilidade que você assumiu junto à população. Agora, você não tem a ferramenta para implantar isso aqui, porque está cerceado aqui pelo Congresso. Então, eu vejo que é algo que precisa ser melhor debatido, discutido, para que aquele que foi eleito tenha também as condições necessárias para não ser fragilizado imediatamente. Certo? Senão, ele foi eleito, não tem maioria no Congresso, ele vai governar como? Aí, isso é que eu vejo com muita preocupação a partir de agora para poder sobreviver. A partir de agora, não. Eu estou dizendo que de 2018 para cá, nós tivemos uma mudança abrupta em relação à definição de interferência, tá certo? Dentro daquilo que é o gasto discricionário do Executivo. Governador, nós agradecemos imensamente essa conversa, que foi extremamente elucidativa e cumpriu um dos desideratos que nós temos de fazer um balanço. O senhor que viveu, foi protagonista daquela cena anterior ao processo constituinte, acompanhou o processo constituinte, depois também participou de sua regulamentação, a questão da reforma agrária, o crescimento do setor do agronegócios, essas mudanças todas que ocorreram no Brasil, acompanhou os 2 impeachments presidenciais e depois vem ter a experiência como governador do Estado, já também num outro cenário. Certamente, e eu tive a oportunidade de acompanhar o seu esforço no sentido de restaurar a credibilidade e as finanças, o quadro de responsabilidade fiscal no estado de Goiás. Eu acho que isso dá uma perspectiva para aqueles que nos acompanham de saber mais ou menos, nesses 35 anos, 40 anos, o que mudou no Brasil. Muito obrigado.